As colegas riram enquanto mandavam a menos querida do escritório para uma reunião impossível. Ela era baixinha, de óculos grossos, pasta amassada e blusa de segunda-feira. Ele era o milionário intratável que dispensava todos em 5 minutos. Até que a porta do elevador se abriu, ele a viu, ficou completamente imóvel e sussurrou 3 palavras que nenhum dos dois jamais esqueceria. Apoie o canal deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Débora Nascimento nunca imaginou que a tarde de uma quarta-feira comum seria o dia em que sua vida inteira mudaria de eixo. Naquele momento, às 13h20 da tarde, ela estava sentada na única cadeira do corredor que ficava perto da impressora. O lugar que sobrou para ela quando reorganizaram as mesas da Figueiredo Representações 6 meses atrás, tentando formatar uma planilha de proposta comercial que insistia em desalinhar as colunas toda vez que ela alterava qualquer célula. A tela do computador emitia aquela luz branca fria de sempre. O ar-condicionado do conjunto comercial na Vila Prudente fazia um barulho intermitente que já não incomodava mais ninguém, de tão habitual. Débora ajustou os óculos de armação grossa, os mesmos desde 2019, com um parafuso frouxo no lado esquerdo que ela apertava de tempos em tempos com a ponta de uma faca de manteiga, porque nunca tinha tempo de ir a uma ótica. E continuou digitando sem erguer a cabeça. Ao redor dela, as 4 consultoras de vendas da empresa ocupavam as mesas com monitores maiores, cadeiras com encosto regulável e a solidez discreta de quem sabe que pertence àquele espaço. Camila, a mais nova delas, tinha 24 anos, cabelo liso até o ombro e a certeza absoluta, demonstrada a cada interação, de que Débora existia em outra categoria de pessoa, não uma categoria inferior. Inferior implicaria comparação. Era mais como se Débora fosse um elemento do ambiente, como a impressora ou o porta-canetas da recepção, algo que estava lá e que você notava apenas quando parava de funcionar. Débora havia aprendido a ser invisível naquele escritório, da mesma forma que se aprende qualquer coisa que não se escolhe, pela repetição insistente até que dói menos. Ganhava um mês. 850 por mês, valor que entrava na conta no 5º dia útil e saía até o 10º, em contas que ela controlava numa agenda de papel comprada no camelódromo do Brás por R$3. Aluguel dividido com a mãe, Dona Sueli, 56 anos, costureira que trabalhava em casa com uma máquina Singer de 1987, que já tinha sido consertada tantas vezes que as peças originais eram minoria. O apartamento de 38 metros quadrados no Brás tinha uma janela que dava para o corredor do prédio e cheirava a tecido e linha de bordado, um cheiro que Débora associava à segurança da mesma forma que outras pessoas associam um bolo no forno ou café passando. Ela havia trancado o 2º ano de administração 2 anos antes, no semestre em que a mensalidade aumentou e o salário não. Disse que retomaria quando as coisas melhorassem. As coisas não tinham melhorado, mas ela havia parado de mencionar o assunto porque Dona Sueli ficava com os olhos marejados toda vez que o tema aparecia. E Débora preferia carregar aquele peso sozinha a dividir com a mãe, que já carregava tantos outros. Naquela tarde de quarta-feira, a gerente Patrícia entrou na sala com a expressão de quem acabou de descobrir que o problema que tentava evitar havia chegado de qualquer jeito. Patrícia tinha 41 anos, cabelo na altura do queixo pintado de loiro escuro e o hábito de resolver situações difíceis, distribuindo-as entre outras pessoas com um sorriso que ela devia acreditar que amenizava as coisas. Reuniu as consultoras em torno da mesa central e anunciou, com uma voz levemente mais alta do que o necessário. A empresa tinha uma reunião confirmada com Rodrigo Figueiredo. O nome aterrissou no ar do escritório e produziu um silêncio de tipo específico, aquele que não é ausência de som, mas ausência de respiração. Rodrigo Figueiredo, 43 anos, CEO da Figueiredo Capital,
fundo de investimentos com 350 milhões sob gestão, escritório no 22º andar de um prédio na Faria Lima, com vista para o rio e paredes de vidro temperado que custavam mais por metro quadrado do que o apartamento inteiro de Débora. O contrato em jogo valia 180 mil anuais. O problema, e Patrícia explicou isso com a mesma leveza com que se explica uma tempestade depois que ela já chegou, era que Rodrigo Figueiredo era conhecido por ser intratável, por dispensar apresentadores em menos de 5 minutos, por não receber ninguém sem hora marcada com 15 dias de antecedência e por ter, conforme boatos de mercado que circulavam com a consistência de fato documentado, dispensado o último representante comercial que tentou uma visita não agendada com uma frase que virou lenda nos grupos de WhatsApp do setor. Volte quando tiver aprendido a diferença entre iniciativa e invasão. Rafaela foi a primeira a recusar. Disse que tinha uma reunião anterior marcada. Fernanda lembrou de um compromisso com cliente de carteira. Juliana alegou que não conhecia suficientemente o produto para fazer aquela apresentação. Camila não alegou nada. Apenas olhou para as unhas, esperou o silêncio se instalar e então disse, sem baixar a voz, com o tom levemente divertido de quem compartilha uma piada interna que todo mundo já entendeu. Manda a feia, já que é para perder mesmo, pelo menos a gente se diverte. Houve uma risada, não gargalhada, risada discreta, de canto de boca, o tipo que é ainda mais difícil de ignorar porque não se pode nem acusar de óbvio. Débora estava a menos de 2 metros. Ouviu com a clareza de quem ouve seu próprio nome num ambiente barulhento, aquela precisão involuntária de quando o cérebro identifica antes mesmo que a consciência processe. Ela não ergueu os olhos da tela. Continuou formatando a planilha. A coluna G teimava em desalinhar. Patrícia, que provavelmente não ouviu o contexto ou optou por não ouvir, Débora nunca soube distinguir as duas coisas nela. Olhou para a assistente administrativa e disse que seria uma boa oportunidade, que ela conhecia os produtos da empresa melhor do que ninguém, que era só apresentar a proposta padrão. Você consegue ir hoje à tarde? Débora olhou para a gerente. Engoliu o nó que havia descido da garganta para o peito naquele preciso instante. Disse que sim. Ela foi ao banheiro do corredor, o único do andar que não era de uso coletivo do conjunto comercial, e ficou 2 minutos com as mãos na pia fria, olhando para o espelho. Blusa azul marinho. A mesma de segunda-feira, sim. Havia derramado café na blusa cinza, que seria a de quarta, e não tinha outra limpa. Cabelo preso num coque que ela fazia em 30 segundos e que nunca ficava exatamente arrumado, nem exatamente bagunçado, apenas funcional. Os óculos de armação grossa. O parafuso frouxo do lado esquerdo. Ela pensou em Camila dizendo aquilo, pensou nas outras rindo, pensou em Patrícia distribuindo a humilhação como se fosse logística. Respirou fundo. Havia um tipo de raiva que ela conhecia bem. A raiva que não serve para nada se você deixar sair, então você a transforma em outra coisa, em atenção, em precisão, em vontade de fazer tão bem que a frase vira cinza no ar e desaparece. Ela pegou a pasta de couro com o canto amassado. Aquela amassado era de uma vez que ela havia tropeçado numa roleta de metrô com a pasta na mão, 2 anos atrás. E o canto bateu na catraca de metal com um som que ela ainda lembrava. Imprimiu a proposta, colocou no plástico transparente de dentro da pasta e foi. O 22º andar da Faria Lima tinha aquela qualidade específica de ar que os ambientes muito bem ventilados têm. Temperatura sempre igual, sem cheiro, como se o exterior não existisse. A recepção da Figueiredo Capital era revestida em mármore branco, com veios cinza, iluminação indireta que criava uma luz dourada suave sobre tudo, e um silêncio que não era silêncio, mas a ausência de sons que não fossem absolutamente necessários. Havia um aquário embutido na parede, peixes lentos de cores escuras, deslizando em água azulada,
e uma recepcionista remota numa tela de 16 polegadas fixada no balcão, a imagem em alta definição de uma mulher de cabelo preso, que disse, com simpatia treinada, que o Dr. Figueiredo não recebia sem agendamento. Débora disse que sabia. Disse que era da Figueiredo Representações, que havia uma proposta de interesse do Dr. Figueiredo e que pedia apenas que comunicassem a presença dela. A recepcionista disse que transmitiria a mensagem, mas que as chances eram mínimas. Débora disse que entendia. Ficou parada perto do aquário, de pé, porque não havia se sentado. Havia algo naqueles sofás de couro creme que parecia destinado a pessoas com outros tipos de roupa. E esperou. Rodrigo Figueiredo havia dispensado o assessor às 18 horas, porque às 18 horas ele sempre dispensava todo mundo. Era um hábito que ele havia desenvolvido, não por generosidade, mas por necessidade. Havia descoberto, depois de muitos anos, que precisava de pelo menos 1 hora de silêncio absoluto antes de ser capaz de pensar com clareza sobre qualquer coisa que importasse de verdade. Naquele momento, estava de camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, o paletó sobre a cadeira, os documentos de uma análise de portfólio espalhados na mesa de vidro temperado, a cidade inteira lá embaixo, através das janelas do piso ao teto, as luzes acendendo à medida que o céu escurecia, São Paulo se tornando aquela coisa específica que ela era ao anoitecer. Uma constelação invertida, tão densa e tão vasta que perdia a escala. Rodrigo olhava para ela com a frequência de quem não está vendo nada em particular. O interfone soou. A recepcionista disse: Dr. Figueiredo, tem uma visitante no lobby sem agendamento. Diz que é da Figueiredo Representações. Quer que eu mande embora? Rodrigo abriu a boca. A palavra era sim. Ele sabia que era assim. Havia dispensado pessoas com agendamento marcado por razões menores. Mas por algum motivo que ele não conseguiria explicar depois. E tentou, em conversas consigo mesmo, às 3 da manhã durante semanas. O que saiu foi: manda subir. O elevador privativo da suíte executiva tinha paredes espelhadas e um ruído quase imperceptível de motor. Débora subiu dentro dele sozinha, a pasta contra o peito. Os olhos na própria imagem refletida, multiplicada pelos espelhos paralelos, numa perspectiva que ia diminuindo até sumir. Ela estava nervosa. Não o nervoso de performance que ela conhecia, aquele que se administra com respiração e foco, mas um nervoso mais físico, mais involuntário, que subia dos pés e ficava nos joelhos e não tinha nada a ver com a apresentação. Era o nervoso de ter ouvido aquelas palavras 2 horas antes e ter engolido e não ter dito nada, e agora estar num elevador espelhado, indo ao encontro de um homem que poderia com uma única frase confirmar que Camila tinha razão, que a melhor função de Débora Nascimento naquele cenário era ser a piada que pelo menos tornava a derrota divertida. A porta do elevador se abriu com um som suave e ela saiu. Rodrigo Figueiredo estava de pé no centro da sala, a 2 metros da entrada, e ela percebeu apenas quando ele parou completamente. Não recuou, não avançou, não estendeu a mão, não disse nada. Ficou imóvel com a precisão de alguém que encontrou, no meio de um movimento, um ponto fixo que não esperava encontrar. 4 segundos. 5. A pasta de Débora escorregou levemente da mão. Ela a segurou antes de cair, mas o movimento a fez ajustar os óculos num gesto nervoso automático. E foi nesse momento que ele abriu a boca e disse, com uma voz que ela descreveria depois como a voz de alguém acordando: "Você é ela." Débora não entendeu. Não era uma frase de recepção nem de rejeição, não era o tom de quem reconhece um rosto de negócios, nem o tom de quem se engana de pessoa. Era outra coisa. Ela ficou parada com a pasta na frente do corpo, como um escudo involuntário, e disse: "Com licença?" Rodrigo pareceu por um segundo embaraçado, e havia algo tão improvável naquela expressão, naquele rosto, naquele ambiente, que ela quase pensou que estava interpretando mal. Ele disse: "Pode entrar, por favor." A voz havia voltado ao registro normal,
mas havia algo por baixo dele que não era normal. Ele foi até a mesa, abriu a gaveta do lado esquerdo, não a gaveta de cima, onde ficavam os documentos de trabalho, mas a menor, embaixo, a que se abria com um leve esforço como se raramente fosse aberta, e tirou algo que ela não conseguiu identificar de longe. Voltou até ela, estendeu a mão. Era um desenho plastificado, tamanho A4, levemente amarelado nas bordas. Garatuja a lápis de cor com a imprecisão e a determinação características de uma criança de 8 anos. A figura central era uma mulher de óculos redondos, não exatamente redondos, ovalados da forma que uma criança interpretaria óculos, de cabelo preso, segurando a mão de uma menina menor, ao fundo algo que só podia ser o Brás, tal como uma criança imaginaria o Brás. Barracas de tecido em laranja e verde, um céu azul de giz de cera, letras garrafais em amarelo escrito Mercadão. Débora olhou para o desenho, olhou para ele. Minha filha Beatriz fez isso, ele disse, 11 anos atrás. Rodrigo não precisou explicar muito. As palavras saíram em ordem, mas com aquela qualidade de coisa que foi ensaiada tantas vezes na mente que, quando finalmente é dita em voz alta, soa ao mesmo tempo preparada e absolutamente crua. Beatriz tinha 8 anos. Era um sábado de setembro, aquele tipo de sábado do começo da primavera em São Paulo, em que o calor ainda não chegou, mas o frio já foi embora. E a cidade inteira parece ter saído ao mesmo tempo, porque o tempo estava bom pela primeira vez em semanas. A babá levou Beatriz ao Mercadão do Brás para comprar tecido para uma fantasia de festa junina. A festa seria na semana seguinte, na escola, e Beatriz havia insistido num vestido de chita específico que ela havia visto numa revista. O Mercadão estava cheio da forma que o Mercadão do Brás fica nos sábados de primavera. Corredores estreitos entre pilhas de rolo de tecido, vozes em 3 idiomas diferentes, o cheiro de algodão e tintura e aquele calor específico de ambiente fechado, cheio de gente. Barulho de carrinho de metal no piso desnivelado, crianças, vendedores, o som de plástico sendo cortado nas bancadas. A babá virou numa esquina entre barracas. Beatriz estava 2 passos atrás. Quando a babá virou de volta, Beatriz havia sumido. 2 horas. 2 horas inteiras antes que o número de emergência que a menina havia memorizado, Rodrigo havia insistido nisso desde que ela tinha 5 anos. O número do pai e o número do serviço de emergência. Declamados toda manhã, como se fossem os dias da semana, fosse discado de um celular emprestado. Quando Rodrigo chegou, desesperado e frio apesar do calor, Beatriz estava sentada num canto, entre 2 barracas de tecido, com uma garrafinha de água na mão, olhos vermelhos, mas respiração calma, ao lado de uma jovem de óculos que ficou em pé, assim que o viu chegar, disse: "Ela está bem", com uma voz direta e sem drama, e então, antes que ele pudesse dizer obrigado, antes que pudesse perguntar o nome, antes de qualquer coisa, havia ido embora, sumindo na multidão do Mercadão com a mesma naturalidade com que havia aparecido. Beatriz, naquela noite, não quis dormir antes de contar a história 3 vezes. A jovem de óculos havia parado sozinha, sem ninguém pedir. Havia comprado água de um vendedor ambulante com o próprio dinheiro. Havia ficado agachada ao lado de Beatriz durante todo o tempo, conversando sobre coisas aleatórias, sobre as barracas de tecido, sobre as cores, sobre qual cor seria melhor para uma fantasia de festa junina. Sem telefone na mão, sem olhar para o relógio, sem aquela pressa específica de quem está fazendo um favor e quer que fique claro que é um sacrifício. Ela não tinha medo de nada, pai, Beatriz disse. Ela ficou com a mão na minha a vida inteira. Na manhã seguinte, a menina acordou cedo, pegou os lápis de cor e fez o desenho. Quando Rodrigo chegou para o café, o papel estava no centro da mesa da cozinha com a seriedade de um documento oficial. "É ela", Beatriz disse, empurrando o desenho na direção do pai. "Guarda." Rodrigo havia guardado. 11 anos.
3 mudanças de escritório, uma mudança de apartamento, um divórcio que reorganizou quase tudo que havia em sua vida, exceto aquela gaveta, que foi a primeira coisa que ele transferiu pessoalmente, sem delegar, sem deixar para a empresa de mudança. A gaveta menor do lado esquerdo da mesa, o desenho plastificado. Eu procurei por você, ele disse a Débora, naquela sala com as janelas do piso ao teto e a cidade lá embaixo se tornando constelação. Fui ao Mercadão 2 vezes. Perguntei para os vendedores da área onde Beatriz estava. Ninguém lembrava de nenhuma jovem de óculos. Beatriz dizia que você era baixinha, que tinha cabelo preso, que os óculos eram grandes, que você comprou a água sem hesitar, como se fosse óbvio. Ele olhou para ela com uma expressão que não era admiração exatamente, era reconhecimento, a versão mais específica e desconcertante de admiração. Aquela que implica que você esperava encontrar algo e por isso a descoberta tem um peso diferente. Minha filha fala de você até hoje. Débora percebeu que havia ficado completamente imóvel, apenas quando sentiu o peso da pasta nos dedos. Havia parado de respirar em algum momento entre ele dizer, você é ela, e agora, e o ar voltou de uma vez, irregular, e então ela estava chorando. Não o choro discreto e contido que ela havia aprendido a fazer ao longo de anos de prática em ambientes onde demonstrar emoção era interpretado como fraqueza. Era o outro, o que não pede licença, o que vem antes que você decida se quer ou não. Ela não pediu desculpa. Rodrigo não disse nada por alguns segundos. Depois disse, senta, vou buscar café. E havia algo tão pouco cerimonioso naquilo, tão distante de tudo que ela havia esperado daquele encontro, que ela se sentou na primeira cadeira disponível e ficou ali com o desenho nas mãos enquanto ouvia o barulho de uma cafeteira no corredor. A sala de reuniões era grande, mesa oval de madeira escura, cadeiras de couro cinza, a cidade lá fora, nas janelas. A luz havia mudado enquanto ela estava dentro do elevador. O céu tinha aquela cor específica de São Paulo ao entardecer, laranja com cinza, como se a cidade estivesse exalando o calor acumulado do dia. Ela olhou para o desenho. A mulher de óculos, com os lápis de cor, tinha algo de errado nas proporções. Os braços longos demais, a cabeça grande demais, o cabelo preso parecendo mais uma bolinha do que um coque. Mas havia algo nas linhas que era inegavelmente preciso. A postura. A mulher do desenho estava com o queixo levantado. Ela lembrou daquela tarde com uma nitidez que a surpreendeu. Não porque havia esquecido, mas porque havia guardado como se fosse dela. Não como algo que poderia um dia ser reconhecido por outra pessoa. Lembrava da menina de vestido verde sentada entre as barracas de tecido. Do choro silencioso, aquele que crianças fazem quando já choraram muito e não tem mais lágrima, mas o soluço continua. De ter parado porque não havia outra opção, não havia outro pensamento, havia apenas a menina chorando sozinha e a evidência de que alguém precisava ficar ali. Lembrava do vendedor de água que ela havia convencido a dar crédito. Ela estava sem troco miúdo, tinha uma nota de 20. Ele havia concordado depois de um segundo de hesitação. Porque havia algo no rosto de Débora que tornava difícil dizer não quando ela pedia algo com aquele tom específico, direto e sem drama. Lembrava da mão da menina na dela, pequena e quente, apertando com uma força desproporcional ao tamanho. Meu pai vai vir, Beatriz havia dito, com a certeza absoluta de quem não considera a possibilidade alternativa. Eu sei, Débora havia respondido. E ficou. Quando o homem chegou, alto, de terno, olhos que ela reconheceu agora como sendo os mesmos, apenas 11 anos mais marcados, ela havia dito que a menina estava bem, porque era verdade e era o que importava. E havia ido embora porque havia um ônibus que passava às 6h15 que ela não podia perder. Rodrigo voltou com 2 xícaras. Café preto, sem perguntar se ela queria assim. Ela só percebeu depois que era exatamente como ela tomava, e perguntou como ele sabia, e ele disse que havia adivinhado.
Sentou na cadeira do lado oposto da mesa, não na cabeceira, e ficou olhando para ela com aquela expressão que ela foi aprendendo a nomear nos meses seguintes. Não era avaliação, era atenção. O tipo de atenção que é raro não porque as pessoas são desatentas, mas porque a maioria dos encontros não exige estar completamente presente. Aquele exigia. Ela disse que lembrava. Disse que a menina havia apertado a mão dela durante todo o tempo. Disse que nunca havia esquecido os olhos de Beatriz quando o pai chegou. Aquela mistura específica de alívio e orgulho, como se ela quisesse dizer: eu sabia que você viria. E também, olha como fiquei bem. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma voz que era muito mais baixa do que a que ele havia usado até então. Ela colocou o desenho na mochila no primeiro dia de aula depois disso. Levou por 2 semanas. A professora me ligou perguntando se estava tudo bem, porque Beatriz mostrava para todo colega de sala dizendo que era o retrato de uma amiga. Ele parou. Beatriz tinha muita dificuldade em fazer amigos. Sempre foi mais quieta, mais observadora. Aquelas 2 horas com você foram, segundo ela, as melhores 2 horas daquele ano. Débora olhou para a xícara de café. Não era raiva que ela estava sentindo. Não era tristeza. Era algo mais difícil de nomear. A emoção específica de descobrir que uma coisa que você fez de forma completamente natural, sem intenção de deixar marca, deixou uma marca que durou 11 anos, numa vida que você nunca soube que havia tocado. A proposta da Figueiredo Representações foi assinada naquela noite. Foram 3 horas na sala de reuniões, mas a proposta em si levou talvez 40 minutos. Ela era boa, objetiva, os números faziam sentido. E Rodrigo era o tipo de homem que decidia rápido quando as informações estavam em ordem. Débora apresentou com aquela clareza direta que vinha não de treinamento de vendas, mas de conhecer os produtos da empresa melhor do que qualquer um, porque era ela quem preparava todas as propostas, todos os relatórios, todos os contratos. Havia 3 anos. Rodrigo assinou sem pechinchar. Depois disso, o café esfriou e eles conversaram. Ela contou sobre Dona Sueli e a máquina Singer. Ele contou sobre o divórcio. Ela contou sobre o curso trancado. Ele perguntou por que ela não havia retomado. Ela disse que era uma questão de tempo e dinheiro, com aquele tom neutro e final de quem aprendeu a responder a essa pergunta sem abrir nenhuma porta. Ele não insistiu. Falou sobre Beatriz, que tinha 19 anos agora, que estava na faculdade em Campinas fazendo engenharia civil, que ele sabia disso mais pelo sistema de cobranças bancárias do que por conversas reais, porque havia algo entre eles que havia quebrado durante o divórcio e que nenhum dos dois sabia como consertar, apenas como gerenciar. Você fala com ela? Débora perguntou. Por mensagem, ele disse. Mando emoji quando ela posta foto. Débora o olhou por cima dos óculos com uma expressão que ele entendeu imediatamente. Eu sei, ele disse. Não é o suficiente. E havia algo na forma como ele disse. Não defensivo, não cheio de justificativa. Apenas a admissão limpa de um fato, que era, para Débora, mais revelador do que qualquer currículo ou artigo de jornal sobre Rodrigo Figueiredo poderia ter sido. Ela saiu do 22º andar às 21h30. O ônibus que pegou estava vazio a essa hora. As luzes internas, criando aquele amarelo sonolento de transporte público à noite. E ela foi olhando pela janela São Paulo passar. A Faria Lima cedendo para outros bairros, os prédios ficando menores, as ruas ficando mais largas, o asfalto ficando mais irregular. A pasta de couro com o canto amassado estava no colo. O contrato assinado dentro, em papel timbrado da Figueiredo Capital, com a assinatura de Rodrigo Figueiredo, em caneta preta, firme, sem hesitação. Ela pensou em Camila dizendo, manda a feia. Pensou na risada. Pensou em Patrícia, distribuindo a missão como logística. E havia algo estranho acontecendo dentro dela, que não era triunfo. Não ainda, não exatamente.
Era mais parecido com a sensação de quando você passa semanas esperando uma chuva e ela finalmente chega. E você descobre que a sensação não é alívio puro, mas uma mistura complicada de alívio e de perceber o quanto você estava tenso esperando. Ela ligou para Dona Sueli do ônibus. Disse que o contrato havia sido assinado. Disse que estava vindo para casa. Dona Sueli perguntou se tinha jantado. Ela disse que não. Dona Sueli disse que havia arroz e linguiça. Débora encostou a cabeça na janela fria e disse que estava chegando. No escritório, na manhã seguinte, Patrícia anunciou a assinatura do contrato com o entusiasmo de quem interpreta resultado como confirmação de estratégia. Camila ficou em silêncio por um segundo, mais longo do que o normal, antes de dizer parabéns. As outras aplaudiram. Débora disse obrigada, voltou para a cadeira perto da impressora e abriu a planilha do dia. A coluna G ainda desalinhava quando ela alterava qualquer célula, mas havia algo diferente naquela manhã. Não no ambiente, não nas pessoas, mas em algo interno que ela não saberia nomear com precisão. Se alguém perguntasse, apenas saberia que estava lá. Rodrigo Figueiredo telefonou na semana seguinte com uma dúvida sobre o cronograma de entregas. Era uma dúvida simples, do tipo que poderia ser resolvida por e-mail em 3 linhas. Ela respondeu. Ele telefonou na semana seguinte com outra pergunta, também simples. Ela respondeu com eficiência. Na terceira semana, a pergunta era sobre um item do contrato que ela havia redigido pessoalmente e que estava, ela precisou admitir, formulado de forma que permitia 2 interpretações. Ela disse que corrigiria. Ele disse que não era urgente. Ficaram em silêncio por um segundo. Ele perguntou como estava Dona Sueli. Ela disse que bem, que a máquina Singer havia precisado de conserto na semana anterior, mas que o técnico que a Sueli usava havia chegado em 45 minutos, o que era a velocidade recorde. Rodrigo riu. Era uma risada curta, um pouco enferrujada, como de alguém resgatando um gesto que não praticava há tempo. Que bom, ele disse, sem que ficasse claro se era sobre a máquina Singer ou sobre a risada. Na quinta-feira da quinta semana, Débora atendeu o telefone e disse antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa. O senhor sabe que liga aqui todo dia, né? Houve uma pausa. Sei, ele disse. E depois de outro silêncio onde ela teve a sensação de que ele estava escolhendo as palavras com um cuidado que não era habitual nele. Posso perguntar uma coisa? Ela disse que sim. Você toma café fora do escritório às vezes? Ela ficou olhando para a tela do computador. A coluna G estava desalinhada. Ela disse que sim. Ele disse que havia um café perto do Mercadão do Brás, que ele havia procurado na internet, que ficava na rua Bresser, que servia caldo de cana e coxinha de frango na chapa, e perguntou se ela topava. Ela ficou em silêncio por um momento que durou o tempo exato necessário para entender que ele havia pesquisado um café perto do Brás, e que isso não era coincidência, e que havia algo nesse detalhe específico que era mais do que gentileza profissional e menos do que declaração, mas que existia num espaço entre os dois que ela não tinha nome ainda, mas que reconhecia a existência. Topo, ela disse. Mas não chama de café. Ele perguntou como chamava. Lanche, ela disse. Em São Paulo, lanche é à tarde, café é de manhã. Ele ficou em silêncio por um segundo e disse, certo, posso te convidar para um lanche? Ela disse que sim. Ele chegou de carro, mas estacionou a 2 quarteirões, o que ela só soube porque ele chegou levemente acelerado, como quem andou um trecho rápido, sem gravata, a camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo. O café da Rua Bresser era pequeno, 6 mesas de fórmica, ventilador de teto, balcão de vidro com salgados expostos em bandejas de inox, uma televisão no canto passando o noticiário sem som. O cheiro era de fritura e de açúcar de cana. 2 cheiros que existiam juntos, naquele tipo de lugar com a naturalidade de coisas que sempre estiveram ali. Débora já estava sentada quando ele chegou. Tinha escolhido a mesa do fundo porque a mesa da frente ficava na frente do ventilador.
e o ventilador criava uma corrente de ar que fazia o guardanapo escorregar da mesa toda vez que alguém abria a porta. Ela havia descoberto isso na primeira vez que foi naquele lugar, há 2 anos, quando o ônibus que pegava tinha passado mais rápido do que o esperado e ela tinha 40 minutos antes do próximo. Rodrigo Figueiredo olhou para o ambiente, olhou para ela e sentou sem comentar nada. Ela interpretou isso como um bom sinal. O caldo de cana veio em copos de plástico transparente com gelo, denso e levemente esverdeado, doce com aquela nota terrosa que é o caldo de cana feito na hora e não de concentrado. As coxinhas chegaram num prato de papel, quentes, a massa levemente crocante por fora e mole por dentro, o recheio com cheiro de frango com alho que se espalhava quando você mordia. Rodrigo pegou a coxinha com uma hesitação de meio segundo. Não de nojo, ela percebeu, de cuidado, tentando descobrir a mecânica correta, sem parecer que estava descobrindo a mecânica correta. E mordeu. Ficou em silêncio por um momento. Isso é muito bom, ele disse, com uma sinceridade que era mais reveladora do que se tivesse dito qualquer coisa sobre ela. Débora tomou o caldo de cana. Eu sei, ela disse. Por isso sugeri. Eles conversaram por quase 2 horas. A televisão continuou sem som. O ventilador continuou girando. As outras mesas foram ocupando e esvaziando. Ela contou sobre a mãe costureira, sobre como Dona Sueli havia começado na máquina Singer quando tinha 16 anos, aprendido com a própria mãe, que havia aprendido com a mãe dela, e que havia algo naquele ofício que era transmitido junto com a técnica. Alguma coisa sobre atenção e paciência que Débora achava que havia herdado de alguma forma, mesmo sem saber costurar nada além de botão. Contou sobre o curso trancado com mais detalhe do que havia contado antes, sobre o semestre em que havia ficado olhando para o boleto da mensalidade e para o extrato bancário e fazendo a conta de novo, como se a resposta pudesse mudar, sobre a professora de contabilidade que havia dito que ela tinha jeito e que seria uma pena, sobre ela mesma tendo respondido que retomaria em breve com uma confiança que ela já não sabia se havia sentido de verdade ou apenas encenado. Sobre as colegas de trabalho, não com amargura. Ela não contou a história de Camila como uma queixa, contou como quem descreve uma condição climática, algo que existe e que você aprende a se vestir para. Elas não são más pessoas, ela disse. São pessoas que nunca precisaram pensar sobre o que significa não estar no grupo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, olhando para o copo de caldo de cana. Isso é uma distinção generosa, ele disse. Sim, ela respondeu. É intencional. Ele contou sobre o divórcio de uma forma que ela reconheceu como a versão que ele havia encontrado para contar para pessoas que ele não tinha certeza se podia confiar completamente. A versão verdadeira, mas editada, com as pontas mais cortantes arredondadas. A ex-esposa se chamava Renata. Tinham sido casados por 12 anos. O divórcio não havia sido causado por traição, nem por desamor súbito, mas por aquele processo mais lento e mais difícil de nomear, em que 2 pessoas gradualmente param de aparecer uma para a outra, até que a ausência vira o estado padrão e a presença vira a exceção que nenhum dos 2 sabe como recuperar. Eu trabalhava. Ele disse, com aquela economia de palavras de quem sabe que a frase é ao mesmo tempo uma explicação e uma confissão insuficiente. Trabalhava o tempo todo. Ela parou de contar comigo para as coisas pequenas, porque eu não estava disponível para as coisas pequenas. E as coisas pequenas são as que constroem tudo. Beatriz havia ficado com Renata durante a semana e com ele nos finais de semana. Mas os finais de semana de Rodrigo tinham o formato de quem ainda não havia aprendido a diferença entre estar presente e estar no mesmo espaço. Ele levava Beatriz para restaurantes bons, para o cinema, para o shopping,
E ela ia, mas havia algo nos olhos dela, a partir de certa idade, que era educado, mas distante, como quem já aprendeu a não esperar demais. Ela tem 19 anos agora e manda mensagem quando precisa de dinheiro, ele disse. Não culpo ela. Fui eu que ensinei que era assim que funcionava. Débora o olhou por cima do copo. Isso ainda pode mudar, ela disse. Não como consolo, como observação direta de alguém que acredita no que está dizendo. Ele ficou olhando para ela por um momento. Você acredita nisso? Acredito em muita coisa que não tem garantia, ela disse. Você aprende isso quando não tem margem para só apostar no certo. Pela primeira vez em muito tempo, ele calculou mais tarde, com a precisão involuntária de quem de repente percebe que estava medindo algo sem saber, Rodrigo Figueiredo estava numa conversa onde não estava avaliando o interlocutor, não estava preparando a próxima frase, não estava gerenciando a impressão que estava causando. Estava simplesmente ali, na mesa de fórmica com o ventilador de teto e a televisão sem som, comendo coxinha e tomando caldo de cana com uma mulher que o olhava como se ele fosse uma pessoa comum, o que era ao mesmo tempo desconcertante e o coisa mais aliviante que ele havia sentido em anos. Ela não perguntou sobre o fundo, não perguntou sobre a Faria Lima, não perguntou sobre o carro ou sobre o apartamento, ou sobre nenhuma das coisas que as pessoas geralmente perguntavam quando descobriam quem ele era, com aquela curiosidade que era, em igual parte, interesse genuíno e cálculo de proximidade. Ela perguntou se ele preferia o Brás de manhã ou de tarde. Ele disse que nunca havia ido ao Brás de manhã. Ela disse que de manhã era melhor, as barracas abrindo, os vendedores ainda organizando as mercadorias, o cheiro de café passando dos botecos antes do movimento do meio do dia. Eu passo pelo Mercadão 2 vezes por semana a trabalho quando busco amostras de tecido para a minha mãe, ela disse. É o mesmo Mercadão. Ele ficou em silêncio. Eu sei, ele disse. Nos meses seguintes, o telefone continuou. Às vezes era sobre o contrato. Havia realmente questões operacionais que surgiam, porque contratos de $180 mil têm variáveis, têm datas, têm entregas. Mas a proporção foi se invertendo gradualmente até que as questões operacionais viravam o pretexto e a conversa real ficava longa depois delas. Ela contou sobre um livro de administração que havia pedido emprestado na Biblioteca Pública da Sé. Ele mandou o mesmo livro novo para o endereço da empresa no dia seguinte. Ela ligou para dizer que não havia pedido. Ele disse que sabia. Ela ficou em silêncio. Não aceito presentes de clientes, ela disse. É uma política pessoal. Ele ficou em silêncio também, por um segundo que ela percebeu ser de recalibração. Tudo bem, ele disse. Devolve quando terminar de ler. Ela terminou em 10 dias e devolveu com um post-it colado na capa escrito com caneta esferográfica azul. Capítulo 7. Está errado. A autora confunde margem operacional com EBITDA. De resto está bom. Rodrigo ficou com o post-it. Colocou na mesma gaveta do desenho de Garatuja. Foi numa quinta-feira chuvosa de agosto que Beatriz voltou a São Paulo. Havia terminado o semestre em Campinas e Rodrigo havia reservado o fim de semana inteiro com a consciência precisa de quem está tentando reparar algo e ainda não sabe se a tentativa é tardia demais ou apenas difícil. Ele havia ligado para Débora 2 dias antes, não para falar sobre o contrato. Havia dito, depois de um silêncio de tipo novo, de tipo que ela ainda não havia identificado nele. Quero que você conheça Beatriz, mas só se você quiser. Não estou pedindo nada além disso. Débora ficou em silêncio por um momento suficientemente longo para ele começar a se arrepender. Então ela disse, onde? Ele disse que havia pensado num parque. Ela disse que o Parque Trianon era bom porque ficava perto da Paulista e tinha sombra. Ele disse que marcaria para sábado às 3. Ela disse, fala para ela que eu lembro do vestido verde.
Beatriz tinha a estatura da mãe e os olhos do pai, e uma forma de andar levemente adiantada em relação ao corpo, como se os pensamentos chegassem 2 passos antes dos pés, que era um traço que Rodrigo reconhecia e que não sabia se havia herdado dele ou desenvolvido por conta própria. Chegou no Trianon com uma mochila de tira única e tênis de borracha laranja e ficou parada por 1 segundo quando viu Débora. Não o segundo de avaliação, mas o segundo de reconhecimento, aquele que vem antes de qualquer pensamento consciente. Você é a mulher dos óculos, Beatriz disse sem preâmbulo, sem cerimônia, com a certeza absoluta de quem confirma uma hipótese que havia guardado por 11 anos. Débora disse que sim. Beatriz ficou olhando para ela por um momento, com uma expressão que era ao mesmo tempo intensa e completamente aberta, sem nenhuma das camadas de compostura que adultos acumulam. Eu pensei em você muito tempo, ela disse. Quando eu ficava com medo de alguma coisa, eu pensava em como você ficou lá, sem sair. Débora tirou os óculos, limpou na blusa, gesto nervoso, involuntário, que Rodrigo já havia aprendido a reconhecer. Recolocou. Disse. Você estava segura. Era o suficiente para ficar. Eles ficaram no parque por 3 horas. Beatriz e Débora caminharam na frente durante boa parte do tempo, conversando sobre a faculdade, sobre engenharia civil, sobre o Mercadão do Brás, sobre uma professora de Beatriz que tinha o hábito de dar exemplos de estrutura usando prédios de São Paulo específicos, que ela então mandava às alunas procurar no mapa. Rodrigo ficou alguns passos atrás durante essas conversas, não porque estava excluído, mas porque havia algo que ele precisava ver de fora. Sua filha e essa mulher caminhando com aquela facilidade de pessoas que reconhecem em si algo em comum, algo que não é classe social, nem geração, nem nenhuma das categorias pelas quais se organizam os grupos humanos, mas alguma coisa mais fundamental, uma forma de estar no mundo que é idêntica nas duas, apesar de tudo mais ser diferente. Pela primeira vez em quanto tempo ele mesmo não saberia calcular, sentiu aquilo que existe antes das palavras certas, a sensação de estar exatamente no lugar certo. Não de mérito, não de conquista, apenas de lugar. Quando foram embora, Beatriz abraçou Débora com aquele abraço de quem abraça alguém que deveria ter abraçado antes. Vem me visitar em Campinas, ela disse. Sério, não estou sendo educada. Débora disse que sim, disse que iria. E havia no tom dela a qualidade de algo que é dito porque é verdade, não porque é o que se diz. O conflito chegou na semana seguinte, com a pontualidade e a completude de quem havia estado se preparando. Renata soube do envolvimento, não soube de Rodrigo, que havia optado por esperar um momento que nunca chegava, mas de Beatriz, que havia mandado mensagem para a mãe naquela noite do Trianon com o entusiasmo de quem não considera que entusiasmo pode ser usado contra alguém. A mensagem dizia: conheci a mulher dos óculos, mãe. Ela é exatamente como eu lembrava. Pai está feliz, dá para ver. Renata leu a mensagem com aquela atenção que transforma informação em munição antes mesmo de processar o conteúdo emocional. Ela não havia deixado de amar Rodrigo num sentido simples. Havia deixado de acreditar que ele era capaz de se tornar o que ela precisava, e essa distinção havia virado durante o divórcio uma ferida que nunca cicatrizou inteiramente. Quando soube que a mulher era assistente administrativa de uma empresa de representação comercial, com salário de 1.850 e curso universitário trancado, acionou o raciocínio que havia desenvolvido ao longo de 12 anos de casamento com um homem que movimentava 350 milhões. Tudo que não tem explicação óbvia tem explicação calculada. Reuniu a família. Reuniu 2 sócios do fundo que eram também amigos de longa data. A narrativa estava pronta antes mesmo de ser verificada, com a coesão interna de algo que faz sentido, porque é construído para fazer sentido. A mulher havia pesquisado o perfil de Rodrigo, descoberto a história da filha perdida,
Havia artigo antigo numa revista de negócios que mencionava o episódio do Brás de Passagem numa matéria sobre a relação de Rodrigo com a cidade de São Paulo. Havia se colocado no caminho deliberadamente. Havia encenado o reencontro. Ela foi enviada lá de propósito, Renata disse para quem quisesse ouvir, com a convicção específica de quem não quer ser contrariada. Pesquisou tudo, calculou tudo. A história da menina perdida foi o anzol. A versão chegou aos sócios da Figueiredo Representações antes de chegar a Patrícia, o que significou que quando chegou a Patrícia já havia adquirido a solidez de coisa confirmada. Camila havia encontrado a cópia do contrato assinado por Rodrigo Figueiredo e havia feito a conexão com a velocidade de quem estava esperando uma razão. Não disse que Débora havia mentido, disse que havia usado a situação, que havia aproveitado a história da menina, que havia cruzado uma linha entre profissional e pessoal que comprometia a empresa. Nas palavras, havia sempre aquele espaço calculado entre a acusação direta e a insinuação, o espaço onde a coisa mais cruel se instala porque não pode ser diretamente refutada. Os sócios da Figueiredo Representações, que não queriam perder um contrato de 180 mil anuais por nenhum motivo que pudesse ser evitado, convocaram Patrícia. Patrícia convocou Débora. Pediu que ela se afastasse da gestão da conta Figueiredo Capital, enquanto a situação fosse esclarecida, com aquela linguagem de RH que transforma punição em procedimento. Débora ficou sentada na cadeira na frente de Patrícia por alguns segundos em silêncio. Havia um tipo de cansaço que ela conhecia bem. Não o cansaço físico, mas o outro, o de carregar por muito tempo o peso de estar num lugar que nunca decidiu que você pertencia. Então, ela abriu a pasta, tirou o crachá, colocou sobre a mesa. Não vou fingir que o contrato é mais importante do que o que aconteceu entre nós. Ela disse com a voz calma de quem já tomou a decisão antes de entrar na sala. Mas também não vou ficar em lugar que acha que dignidade é negociável. Patrícia abriu a boca. Fechou. Não havia resposta preparada para aquela frase, porque a frase não estava no script previsto. Débora se levantou, pegou a pasta de couro com o canto amassado, a mesma do primeiro dia, a mesma do elevador espelhado, a mesma que havia estado no 22º andar da Faria Lima, e foi embora. O ônibus de volta para o Brás naquela tarde tinha o cheiro de chuva que ainda não havia caído. Aquele cheiro específico de São Paulo, quando a umidade sobe antes da tempestade, o ar ficando denso e elétrico, os passageiros olhando para a janela com aquela expressão de quem calcula se vai chover antes ou depois de chegar em casa. Débora ficou com a pasta no colo durante todo o trajeto. Não estava chorando. Havia algo que ela precisava processar antes de ter espaço para chorar. Uma sequência de pensamentos que precisavam chegar até o fim antes que a emoção pudesse entrar. Pensou em 3 anos naquele escritório. Pensou na cadeira perto da impressora. Pensou nas colunas G que desalinhavam. Pensou em Camila dizendo, manda a feia. E pensou no parafuso frouxo do óculos, e pensou na blusa azul marinho de segunda-feira, e pensou em Patrícia, colocando o crachá sobre a mesa de volta para ela, como se fosse um objeto encontrado, e não uma coisa que havia sido pedida. Pensou em Rodrigo, pensou em Beatriz dizendo, você ficou lá sem sair. Pensou no desenho de Garatuja plastificado na gaveta menor do lado esquerdo. O ônibus virou na rua Bresser e ela viu o café de Fórmica pela janela, fechado a essa hora, as cadeiras empilhadas nas mesas. Pensou no caldo de cana. Pensou na frase que havia dito para Rodrigo semanas atrás. Eu acredito em muita coisa que não tem garantia. Respirou. A chuva começou a cair quando ela estava descendo do ônibus, grossa e de uma vez, como São Paulo faz quando decide chover. Dona Sueli estava na máquina Singer quando ela entrou. O apartamento cheirava a tecido e café passado, as luzes acesas contra o escurecer precoce que a chuva havia trazido. O som ritmado da máquina preenchendo o silêncio.
Débora colocou a pasta na cadeira da entrada. Ficou de pé por um segundo. Dona Sueli ergueu os olhos, leu a filha com a precisão de quem lê a mesma pessoa há 27 anos e desligou a máquina. Não perguntou o que havia acontecido. Levantou, foi até a cozinha, pôs água para ferver. Débora sentou na cadeira da cozinha, a menor, com o assento de plástico que estava começando a rachar numa das bordas, e ficou olhando para a janela que dava para o corredor do prédio, enquanto a mãe preparava chá de camomila numa caneca que tinha um pato desenhado e que era da Débora desde os 9 anos. Depois que a caneca estava na mesa, Dona Sueli sentou na cadeira da frente e esperou. Débora contou tudo. O afastamento, o crachá, a frase de Patrícia, a narrativa que Renata havia construído, o que Camila havia dito e o que havia deixado de dizer, mas insinuado com aquela precisão cirúrgica de quem sabe que a insinuação machuca mais porque não pode ser diretamente combatida. Contou sobre Rodrigo e sobre o que havia entre eles, que ainda não tinha nome completo, mas que existia com a solidez de algo que não precisava de nome para ser real. Dona Sueli ouviu tudo sem interromper, com as mãos na mesa, os olhos na filha. Quando Débora terminou, ficaram em silêncio por um momento. Então, Dona Sueli disse: "Você fez certo. Não era consolo. Era avaliação." Débora tomou o chá. A chuva continuava do lado de fora. Era tudo. Rodrigo soube na mesma noite, pelo sistema de gestão do contrato da Figueiredo Capital. O nome do responsável pela conta havia sido alterado para um código genérico de equipe comercial, o que significava no sistema que não havia responsável. Ele ficou olhando para a tela do notebook por 2 minutos completos, a tela refletindo nas janelas do escritório escuro, São Paulo lá embaixo, com suas luzes de sempre, imune a tudo. Havia um tipo de quietude que ele havia aprendido a usar ao longo de anos como instrumento de clareza. O silêncio antes de tomar uma decisão, o espaço onde o ruído do que era esperado se dissolvia o suficiente para que o que era verdadeiro ficasse visível. Ficou nesses 2 minutos. Depois pegou o celular. Não ligou para Débora. Havia algo naquele momento que exigia que ele não fosse na direção dela imediatamente, que processasse primeiro, que chegasse com clareza em vez de reação. Abriu o WhatsApp. Abriu a conversa com Beatriz, que tinha no histórico os mesmos padrões de sempre. Mensagens curtas, intervalos longos, emojis no lugar de frases. Digitou: "Preciso de um conselho." Ficou olhando para a mensagem por um segundo antes de enviar. Enviou. Ficou esperando com o telefone na mão, o que era em si um gesto novo. Ele raramente ficava esperando resposta de ninguém. Havia aprendido que esperar era uma forma de admitir necessidade. A resposta veio em 4 minutos. Beatriz havia digitado: "Pai, você sabe o que fazer. Sempre soube." E depois de uma pausa de 30 segundos, que ele imaginou como ela pensando se acrescentava ou não: "Vai lá." Rodrigo ficou olhando para as 2 mensagens. Pela primeira vez em mais de uma década, sentiu que a conversa havia sido real. Ele não foi naquela noite. Havia algo que precisava fazer antes, que não era sobre a Débora diretamente, mas que tinha tudo a ver com ela. Não como causa e efeito, mas como preparação interna, como colocar em ordem algo que havia estado desorganizado por muito tempo e que ele havia aprendido a ignorar com a eficiência de quem é muito bom em ignorar coisas. Ligou para os 2 sócios da Figueiredo Capital, que haviam sido mobilizados por Renata, e disse com a clareza direta de quem não está negociando que a narrativa era falsa, que ele havia verificado pessoalmente, que esperava que não circulasse mais e que o fundo não tomaria posição sobre a vida pessoal de nenhum de seus diretores. Os sócios disseram que entendiam. Ele desligou. Depois ligou para Renata. Essa conversa levou mais tempo, não porque havia mais para ser dito, mas porque havia mais para ser ouvido. Havia dor real do outro lado da linha. Havia anos de mágoa, que não eram sobre Débora,
mas que haviam encontrado em Débora um lugar para pousar. E Rodrigo ficou no telefone ouvindo com uma paciência que ele não sabia que tinha até que estava usando. Quando ela terminou, ele disse: "Eu entendo por que você acreditou nisso, mas não é verdade." E depois, com uma suavidade que surpreendeu os dois: "Eu fui um marido ruim, Renata. Isso é real, mas o que está acontecendo agora é diferente, e você sabe que é diferente." Ela ficou em silêncio por um momento. Disse: "Cuida da Beatriz." Ele disse que sim. Eram as palavras mais honestas que haviam dito um ao outro em anos. 3 dias depois, numa sexta-feira, às 7 da noite, Rodrigo estacionou o carro a 2 quarteirões do Brás. O mesmo carro, a mesma distância de quando foram ao café da Rua Bresser, como se houvesse uma regra não escrita sobre chegar a esse bairro. E foi a pé até o número que ele havia anotado da ficha de cadastro da empresa, sentindo a calçada irregular sob os pés, o cheiro de tecido e comida de rua, que era o cheiro permanente daquelas ruas. As barracas já fechadas a essa hora com as louras, metálicas abaixadas e os cadeados. O prédio era um edifício de 8 andares, com fachada de pastilha bege dos anos 80, a placa de número na entrada quase ilegível de tanto sol. O portão estava aberto. Ele subiu pelo elevador lento que cheirava a borracha e metal. 4º andar. Apartamento 42. Tocou a campainha. Houve um silêncio de 10 segundos, o suficiente para ele pensar em ir embora e não ir. A porta abriu. Não era Débora. Era a dona Sueli, de avental floral, com o cabelo preso da mesma forma que o da filha, mas mais cinza. Os olhos que reconheceram o rosto com a velocidade de quem assiste televisão e guarda rostos sem querer. Ela ficou parada por um segundo, levemente sem graça, as mãos ainda no avental. Rodrigo disse: "Boa noite, desculpa a hora, sou Rodrigo. Posso entrar?" Dona Sueli ficou olhando para ele por um momento com aquela expressão de quem está avaliando não o visitante, mas a situação inteira. Então abriu a porta mais. "Pode entrar", ela disse, com a dignidade simples de quem recebe qualquer pessoa na própria casa da mesma forma, sem ajustar o ambiente nem o comportamento para a visita. O apartamento tinha aquele cheiro de tecido e linha de bordado que Débora havia descrito, misturado com cheiro de arroz e linguiça que ainda estava no fogão. A máquina Singer estava na sala numa mesa própria, com um pedaço de chita azul a meio costurado. Havia uma televisão ligada sem volume. O mesmo hábito de Dona Sueli, Rodrigo percebeu que havia herdado inconscientemente para o escritório. Débora saiu do quarto quando ouviu a voz. Ficou parada na entrada da sala, de meia, blusa de moletom cinza que era claramente de estar em casa, cabelo solto pela primeira vez que ele via, os óculos. Rodrigo olhou para ela. Ela o olhou de volta com aquela expressão que ele havia aprendido a ler. Não surpresa pura, mas a versão adulta de surpresa, onde você processa antes de reagir. "Você não avisou", ela disse. "Não", ele disse. "Se eu avisasse, você diria que não precisava." Ela ficou em silêncio por um segundo. Então algo mudou no rosto dela. Não sorriu exatamente, mas a guarda baixou. Aquela postura de queixo levantado que ela mantinha como segunda natureza cedeu 1 milímetro, e esse milímetro era mais do que qualquer declaração. "Vou colocar mais arroz", Dona Sueli disse de volta para a cozinha, com a naturalidade completa de quem encerrou o assunto. Jantaram na mesa pequena da cozinha, os 3, com os joelhos quase se tocando, porque a mesa tinha capacidade para 2 com conforto e 3 com boa vontade. O arroz era soltinho, o feijão estava no ponto, a linguiça tinha aquele cheiro de alho e páprica que ficava no ar muito depois de acabar. Rodrigo comeu com a atenção genuína de quem não estava performando apreciação. Estava comendo porque estava com fome e porque estava bom. E havia algo nessa simplicidade que Dona Sueli notou e que fez com que ela relaxasse completamente, parando de ser a mãe avaliando e virando apenas a mãe. Conversaram sobre a máquina Singer, sobre o tecido de chita que estava sendo costurado,
uma encomenda de fantasia para a filha de uma cliente que ia a uma festa junina. Sobre o bairro, que havia mudado nos últimos anos, mas que tinha uma permanência no fundo, nas ruas mais antigas, que Dona Sueli reconhecia toda vez que saía cedo pela manhã e via as barracas abrindo. Rodrigo contou que havia estado no Mercadão pela primeira vez 11 anos atrás, em circunstâncias que Dona Sueli já sabia. Débora havia contado, e que havia voltado outras vezes depois, não por nostalgia, mas porque havia algo naquele lugar que ele não encontrava em mais nenhum lugar da cidade, uma espécie de presença completa que o bairro tinha quando estava lotado de gente fazendo coisas reais. Dona Sueli o olhou por cima da xícara de café que havia aparecido no final da refeição, sem que ninguém pedisse, como se o café depois do jantar fosse uma lei natural daquela cozinha. Você é menos complicado do que eu pensei, ela disse. Rodrigo disse obrigado. Dona Sueli disse que não era um elogio, era uma observação. Débora colocou a mão na frente da boca para esconder o sorriso. Depois do jantar, Dona Sueli disse que ia terminar a costura e desapareceu para a sala com a discrição de quem sabe quando não precisa estar. Débora e Rodrigo ficaram no corredor estreito do apartamento que conectava a cozinha ao quarto, de pé, com a luz amarelada do corredor e o som da máquina Singer recomeçando ao fundo. Havia algo naquele espaço, pequeno demais para ser sala, comprido demais para ser só passagem, que criava uma intimidade involuntária, a proximidade física de dois corpos num corredor que não foi projetado para conversas longas, mas que estava abrigando uma de qualquer jeito. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer como a sua versão de reunir palavras. Então ele disse: "Não vou te oferecer emprego." Ela esperou. "Não vou pagar curso. Não vou resolver nada da sua vida." Ela continuou esperando com os olhos nele, sem a expressão de quem precisa que a próxima frase chegue logo para saber o que sentir, com a expressão de quem consegue ficar no silêncio porque não tem medo do que vem, porque você resolve a sua vida melhor do que qualquer pessoa que eu já conheci. A máquina Singer fazia aquele som ritmado e constante. "Mas vou te perguntar uma coisa direta", ele disse. "Você está disposta a construir algo comigo, sabendo que vai ter julgamento, que vai ser difícil, que os dois vamos precisar aprender coisas que ainda não sabemos?" Débora tirou os óculos, limpou na blusa de moletom. Devagar, o gesto nervoso que não era nervosismo de resposta, mas nervosismo de estar completamente presente num momento que importa. Recolocou. O olhou diretamente. "Estou", ela disse. "Mas quero que você saiba que não me importo com 350 milhões eles." Ele esperou. "Me importo com o homem que guardou um desenho de garatuja por 11 anos." Rodrigo ficou em silêncio por um momento que tinha a qualidade do silêncio antes de uma decisão que já foi tomada, mas ainda precisa ser reconhecida em voz alta. Então disse: "Esse homem está aqui." "Eu sei", ela disse. "Por isso estou respondendo." Os meses que se seguiram foram do tipo que não aparecem em manchetes porque acontecem devagar, na escala do cotidiano, na acumulação de dias úteis e fins de semana, e conversas de telefone e almoços e jantares, e a máquina Singer ao fundo, e a vista do 22º andar de vez em quando, e o café da rua Bresser regularmente. A narrativa de Renata havia se dissolvido com a velocidade de coisas que não têm sustentação factual. Durou semanas, fez barulho, e então parou porque não havia nada real para alimentá-la. Os sócios da Figueiredo Capital não voltaram ao assunto. O contrato da Figueiredo Representações continuou ativo sob nova gestão, gerido por Fernanda, que o administrou com competência suficiente para que ninguém precisasse mencionar o nome de Débora. Camila ainda estava na empresa, com a mesma cadeira e o mesmo monitor maior, e havia aprendido, não por arrependimento, Débora não se iludia sobre isso, mas por prudência, a não mencionar o assunto.
O parafuso frouxo do lado esquerdo dos óculos foi finalmente trocado numa ótica da rua 25 de março. Não porque Rodrigo havia insistido, mas porque Débora passou pela ótica um sábado de manhã, indo buscar amostras de tecido para a mãe e decidiu entrar. O novo parafuso ficava firme. Ela estranhava não ter mais aquele gesto de apertar com a faca de manteiga. Beatriz voltou a São Paulo nas férias de julho com uma clareza de propósito que Rodrigo reconhecia como nova. Não a clareza de quem sabe o que vai fazer, mas a clareza de quem sabe com quem pode contar. Ela e Débora trocavam áudio no WhatsApp toda semana com a regularidade de pessoas que descobriram que têm mais para conversar do que o tempo permite. Os áudios eram longos, cheios de desvios de assunto e voltadas ao ponto, sobre a faculdade e sobre a vida e sobre São Paulo e sobre uma vez que Beatriz havia se perdido numa rua de Campinas de madrugada, depois de uma festa, e havia ficado sentada numa escada esperando o Uber com a calma de quem sabe ficar quieto num lugar estranho sem entrar em pânico, e havia mandado áudio para Débora às 2 da manhã, dizendo: "Lembrei de você." E Débora havia respondido às 6 da manhã, quando acordou, dizendo: "Você ficou bem?" E Beatriz havia dito: "Sim, sempre fico", com a certeza absoluta de quem aprendeu isso de alguma fonte que não sabia nomear, mas que reconhecia. Rodrigo tinha o número de celular da filha memorizado de cor. Não era um número difícil, mas ele havia passado anos com ele, salvo no telefone, sem nunca precisar discá-lo manualmente. E havia um dia em que o celular havia descarregado no meio de um trajeto e ele havia precisado usar um telefone emprestado e havia discado o número de Beatriz sem precisar procurar em nenhum lugar. Ela atendeu no segundo toque. Ele disse: "Sou eu." Ela disse: "Eu sei, pai." E havia algo naquele "eu sei" que era diferente de todos os "eu sei" anteriores. Havia presença nele, havia a suposição de que ele estaria lá, havia a casualidade de quem está acostumado a ser encontrado. Débora havia retomado a faculdade em março do ano seguinte, período noturno, bolsa conquistada por mérito no vestibular que ela havia prestado num sábado de outubro, sem dizer para ninguém, além de Dona Sueli, que havia ficado acordada esperando o resultado como se fosse um plantão de hospital. O resultado saiu às 11 da noite por um portal que demorava a carregar, e quando carregou e o nome dela estava na lista com a observação "Bolsa Integral, Mérito Acadêmico", Dona Sueli havia feito o sinal da cruz, e então havia começado a chorar com aquele choro silencioso e absoluto de quem guardou o alívio por muito tempo. Débora havia ficado olhando para a tela por um momento, depois havia ligado para Rodrigo. Era 11h30 da noite. Ele atendeu no primeiro toque. Ela disse: "Passei." Ele ficou em silêncio por um segundo. Não o silêncio de processar. O silêncio de quem precisa de um momento para deixar que algo bom chegue completamente. Então disse: "Eu sabia." Ela disse: "Não sabia nada." Ele disse: "Sabia." E havia algo naquela troca curta que era o resumo de tudo. A forma como ele acreditava nela sem performar a crença, como ela contestava sem diminuir o afeto, como ambos viviam nessa linguagem que haviam desenvolvido juntos sem perceber que estavam desenvolvendo. Ela trabalhava agora como consultora independente, 3 clientes próprios, contratos modestos mas honestos, construídos sobre o que ela conhecia de verdade sobre produtos e processos, e a lógica de empresas pequenas que precisam de alguém que entenda suas necessidades sem cobrar o preço de empresa grande. Não havia sido Rodrigo que havia arranjado os clientes. Havia sido ela, com a pasta de couro nova que Dona Sueli havia dado de presente no dia em que ela abriu o CNPJ, couro marrom claro, sem canto amassado ainda, que ela havia olhado por um longo momento pensando que levaria um tempo para ficar com o aspecto de coisa usada, e que o aspecto de coisa usada era o aspecto de coisa real. Rodrigo havia visto a pasta nova numa tarde em que ela havia chegado ao escritório da Faria Lima,
para uma reunião que havia começado como profissional e havia virado, nos últimos 40 minutos, na conversa habitual que se desenvolvia ao lado de qualquer assunto que eles nominalmente estivessem discutindo. Ele havia passado a mão no couro com uma atenção distraída. Nova, ele havia dito. Da minha mãe, ela havia respondido. E havia uma linha inteira de significado nessa troca curta que os dois entendiam completamente e que não precisava de mais palavras. Numa manhã de sábado de outubro, 18 meses depois da tarde de quarta-feira, em que Débora havia pegado a pasta amassada e ido ao 22º andar da Faria Lima, ela e Rodrigo foram ao Mercadão do Brás. Ele havia chegado de manhã cedo, como ela havia descrito que o Brás era melhor, as barracas abrindo, os vendedores organizando as mercadorias, o cheiro de café passando dos botecos antes do movimento do meio do dia. Ela havia chegado com a lista de amostras que Dona Sueli havia pedido, chita e linho, e um percal específico que só havia num vendedor do corredor central que só abria às 8h30. Caminharam pelos corredores com aquela familiaridade que não era a familiaridade de quem frequenta o mesmo lugar, mas de quem frequenta o mesmo lugar juntos, que é uma qualidade diferente, mais específica, construída em camadas. Rodrigo havia parado perto de uma barraca de tecido no corredor lateral. Não a mesma barraca, o Mercadão muda de configuração todo ano, mas na área aproximada, o corredor estreito com pilhas de rolo de tecido de cada lado, o cheiro de algodão e tintura, a luz de neon que tornava todas as cores levemente diferentes do que eram ao sol. Débora havia percebido que ele havia parado apenas quando sentiu a ausência da presença ao lado. Voltou. Ele estava de pé no corredor, olhando para o espaço entre duas barracas, e havia algo no rosto dele que ela não havia visto antes. Não nostalgia, não tristeza, mas aquela expressão específica de quando você está simultaneamente em dois tempos, o passado e o presente, e consegue ver os dois com clareza suficiente para entender a distância entre eles. Ela ficou ao lado dele. Não disse nada. Ele ficou olhando por mais alguns segundos. Depois olhou para ela. Foi aqui, ele disse. Mais ou menos, ela disse. Não era exatamente aqui. Era 2 corredores mais para a esquerda. Eu lembro porque havia uma barraca de botões na esquina. Ele olhou para ela. Você lembra do corredor? Lembro de tudo daquela tarde, ela disse, com a simplicidade de quem diz uma verdade que não precisa de elaboração. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então disse, obrigado por ter ficado. Ela o olhou por cima dos óculos, os novos, de armação azul escura, que Beatriz havia escolhido numa tarde em São Paulo, em que as 3 haviam ido numa ótica da Vila Madalena, e Beatriz havia pegado a armação azul e colocado no rosto de Débora, e dito essa, com a autoridade final de quem não está sugerindo. Ela precisava que alguém ficasse, Débora disse. Qualquer pessoa teria ficado. Não, ele disse. Qualquer pessoa teria procurado um segurança. Você ficou. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, vem, ainda temos que achar o percal do corredor central antes que o vendedor esgote. E ali, naquele corredor estreito do Mercadão do Brás, numa manhã de sábado de outubro, com o cheiro de algodão e o barulho das barracas abrindo e o café passando nos botecos ao redor, Débora Nascimento entendeu o que havia entendido aos poucos ao longo de 18 meses, mas que se tornava claro com aquela nitidez específica de coisas que sempre estiveram presentes e que de repente você consegue ver completamente. Não era o contrato de 180 mil, Lizulo. Não era o 22º andar. Não era o fundo de 350 milhões. Nem o carro, nem a gravata que ele havia deixado de usar com ela, porque havia descoberto que não precisava. Era isso. O corredor, o percal, a lista da Dona Sueli, o homem ao lado que havia guardado um desenho de Garatuja por 11 anos e que agora sabia o número de celular da filha de cor e que chegava cedo para ver o Brás de manhã, porque ela havia dito uma vez que de manhã era melhor.
Era a presença, era a escolha, era a acumulação silenciosa de todas as pequenas coisas que as pessoas fazem quando decidem que alguém importa, não porque precisam, mas porque querem. Era o que Dona Sueli havia construído com uma máquina Singer e linha de bordado durante décadas. Era o que Beatriz havia carregado na mochila durante 2 semanas numa escola de São Paulo quando tinha 8 anos. Era o mais simples e o mais difícil de todos os recursos, o que não se compra e não se delega, e não se agenda com 15 dias de antecedência. Era estar, era tudo.